Essas alterações, elas, na verdade, elas entraram em vigor agora no último domingo e elas vêm reforçar aquilo que o Código de Defesa do Consumidor já prescreve, que é dar uma informação para aquele usuário do plano de saúde, para o consumidor, de qualidade, transparente, segura. E a mudança reside basicamente em quê? Reside basicamente nas informações referentes às coberturas dos planos de saúde, ou seja, quando o consumidor ele vai solicitar uma autorização de cobertura de um serviço ou de um procedimento, agora as operadoras elas são obrigadas a dar mais transparência, fornecendo o quê? Um canal de comunicação, tanto presencial quanto contato telefônico. Na verdade, algumas operadoras de grande porte já trabalham nesse formato, mas o que mudou efetivamente é que eles vão ter prazos para dar essas respostas, né? Os prazos estão mais firmes, estão mais rígidos e as informações, na medida do possível, seja negativa ou afirmativa da cobertura, elas devem se dar de forma imediata. E se as operadoras elas tiverem alguma dificuldade em transmitir essa informação no momento, elas têm um prazo até de 5 dias úteis, tá? Em se tratando de cirurgias eletivas, que são aquelas que não são de urgência e emergência, tem o prazo até de 10 dias. Lembrando que... Para informação, para dizer se há ou não a cobertura, tá? Aí eles têm que informar se aquela cobertura solicitada, porque o médico solicita, aí o paciente ou o médico mesmo, prestador de serviço, ele entra em contato com a operadora solicitando a autorização daquele procedimento, um exame, uma cirurgia, uma internação. É uma alteração básica, mas o que acontece? Esses prazos, vamos admitir, antes, né? Eles tinham prazo de 48 horas para fornecer essa informação, ou seja, a gente vai cobrir ou não vai. Hoje essa informação ela deve ser feita imediatamente, tá? Em casos de urgência e emergência no exato momento, tá? Só quando for algo mais complexo que aí esse prazo ele se estende. Lembrando que todas as negativas, elas devem ser precedidas, tá? Sustentadas em uma motivação, e a operadora vai ter que informar qual cláusula contratual que motiva essa negativa. E se o consumidor pedir, a operadora ela é obrigada, dentro de 24 horas, dar essa informação por escrito, tá? Manda pelo correio para o usuário, de forma online. Isso é importante que o usuário saiba que ele tem o direito de ter essa negativa por escrito. Para quê? Para que, se ele vislumbrar um indício de irregularidade nessa negativa, que ele procure um órgão de defesa do consumidor, procure a própria Agência Nacional de Saúde Suplementar e, em último caso, o judiciário. O que as pessoas elas fazem, né? Essa dificuldade do acesso à informação, ela acaba impedindo que a pessoa usufrua daquele direito que ela tem contratado, tá? Então eu vou ligar para o meu plano de saúde, vou solicitar autorização. O plano demora para me dar aquela resposta. O que o paciente faz na realidade? Ele acaba contratando um serviço particular, tá? Ele acaba tendo que custear dos seus próprios recursos, quando na realidade aquele direito dele, aquele procedimento, aquela cirurgia, aquele exame, está previsto no contrato. Essa burocracia, de uma forma ou de outra, acaba levando o consumidor a desistir de usufruir de um direito. Então essas normas, elas não são, parece que não são tão boas, assim, que fazem tanta diferença, mas na realidade elas são bem-vindas por isso, porque as operadoras vão trabalhar com prazos para fornecer essas negativas ou não, e se elas não obedecerem esses prazos, tem a multa, né? A multa prevista na lei, na resolução, é de até R$30 mil. Lembrando que, em caso de cirurgias de urgência e emergência, em havendo uma negativa injustificada de cobertura, essa multa chega até R$250 mil. Essa burocracia, por isso que a gente precisa cada vez mais desburocratizar esse setor, porque essa burocracia impede sim, desestimula o consumidor a usufruir daquele produto ou daquele serviço que ele tem direito, que está contratado,
e aí a má-fé é nesse sentido. Porque o Código de Defesa do Consumidor é bem claro. O direito à informação é um direito que decorre da Constituição Federal. Tá? Todos nós temos direito a uma informação completa, clara, transparente, adequada. E quando eu falo informação adequada, é quando o fornecedor, no caso a operadora, tem a obrigação de transmitir para o consumidor uma informação acessível, né, em termos claros, de modo que o consumidor compreenda tudo aquilo que está sendo transmitido, para que ele possa agir, para que possa dar uma autonomia para aquele consumidor correr atrás daquilo que ele realmente tem direito. Outra coisa importante que mudou em relação aos protocolos de atendimento. Tá? Antigamente, a operadora ela só era obrigada a fornecer o número do protocolo de atendimento quando aquele procedimento, aquela autorização era negada. Hoje em dia não. Em atendente do plano de saúde verificando que aquela conversa, aquele pedido se trata de autorização para cobertura, aí as atendentes são obrigadas a fornecer o número do protocolo. Esse número é importante para viabilizar uma futura reclamação no PROCON e na Justiça. Porque aí a gente vai conseguir rastrear, vai conseguir aferir ali e se o atendimento foi bom ou não, foi adequado ou não. É que a gente tem visto principalmente negativos de cobertura, o escritório tem sido muito procurado em relação a isso. Quer dizer, o paciente ele tem um direito, tá previsto ou mesmo no rol da ANS, previsto contratualmente, ou tem alguma cláusula abusiva, vamos supor, que limite algum procedimento, mas aí a gente vai ver aquela cláusula, ela é inválida, porque é nula. E um procedimento, uma quimioterapia, os procedimentos relacionados a enfermidades que duram mais, como um câncer, a gente tem tido bastante reclamações em relação a isso. Até home care, problemas de home care, reajustes abusivos nas mensalidades, principalmente em relação aos idosos. Os idosos hoje sofrem muito com os planos de saúde. São né? o principal público, né? O principal público. Então, um idoso hoje que tem a necessidade, às vezes, de procurar o plano, muitas vezes ele é barrado para entrar naquele plano. Por quê? Porque é vedado hoje em dia você fazer o reajuste após os 60 anos de idade, devido ao Estatuto do Idoso, né, que garante ao idoso essa prerrogativa. Eu vejo que o problema a gente tem, você bem pontuou, a gente tem uma agência fiscalizadora, tem a ANS, né, que a gente vê todos os dias aí editando resoluções e mais resoluções, e eu vou ousar dizer que de nada adianta a gente ter tantas regulamentações que amparam o consumidor se a própria ANS não fiscaliza essas operadoras de planos de saúde. Tanto é que a gente viu ali ano passado muitas operadoras indo à beira da falência, né, consumidores ficando desassistidos, desamparados por uma falta de fiscalização efetiva por parte da agência reguladora que é a ANS. Então, enquanto não houver uma conscientização, enquanto a ANS não só analisar o lado político da questão e sim o lado do consumidor, eu penso que essa situação ela vai se perpetuar. A maioria das operadoras hoje trabalham com os contratos coletivos por adesão ou os contratos empresariais. Esses contratos, esse tipo de contrato, infelizmente, o reajuste das mensalidades não é regulado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Então, as operadoras, elas vendem o produto dos planos coletivos como se ele fosse mais vantajoso para o consumidor, porque começa com uma mensalidade vantajosa, com preço muito bom, e depois vem aumentando. Por quê? Porque eles não são regulados pela ANS, o reajuste. Então, eles vendem mais esse plano, esse tipo de plano, que é o plano coletivo. E cada dia mais difícil está a venda dos planos individuais e familiares, porque esses planos, obrigatoriamente, os reajustes, eles são ali regulados pela ANS. Então, a cada reajuste anual, a ANS verifica se está correto ou não, se está dentro da legislação. Hoje a gente orienta principalmente a buscar um plano individual, a buscar sempre um plano individual. Porque os planos coletivos, esses planos coletivos por adesão, ou planos empresariais, é um contrato de adesão. É um contrato que já vem pronto e não tem como o consumidor ele reajustar aquelas cláusulas conforme os seus interesses. Porque é um contrato que atende um contingente grande de pessoas, seja na sua empresa ou no sindicato do qual você é sindicalizado. Então,
Então não tem como você mudar, tá? Você vai ter que aderir àquelas cláusulas. E aí, se porventura o consumidor ele necessite utilizar um dia dos serviços ali contratados e a operadora negar, é sempre bom ele ter em mira, procurar verificar no PROCON, tá? Primeiramente o PROCON ou até a própria ANS, se realmente aquela negativa ela é justa ou não, ela é legítima ou não. No momento, assim, o contrato coletivo não tem como a gente dizer, olha, eu tenho que analisar para ver se dá para alterar alguma cláusula, porque é um contrato de adesão, não tem como o consumidor em si alterar nada. Não consegue mudar. Não, agora os contratos individuais, eles são muito mais vantajosos porque o consumidor ele tem como negociar.